Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus, edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus, santo, santo. Ó soberano e amado, glorioso, santo, santo, santo. Ó soberano e amado, glorioso, santo. Glória, ó soberano e amado, glorioso, santo. Glória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Enquanto os irmãos estavam aqui à frente, dedilhando, vamos adorar a Deus. Que bom que os irmãos atenderam a este convite. É por isso que estamos aqui nesta manhã, para adorar, agradecer ao Senhor e engrandecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Então, vamos agradecer ao Senhor. Eu sei que nós temos... Quem tem pedido de oração para fazer ao Senhor? Só levante a mão. Amém. E de agradecimento? Amém, né? A irmã Alba ficou meio assim? Amém, né? Então, nós temos sempre motivos para agradecer ao Senhor, né? Às vezes, olhamos para um lado, olhamos para o outro, e às vezes, assim, humanamente, a gente só encontra dificuldades, né? Mas o mais gostoso e o mais maravilhoso é podermos confiar no Senhor, desfrutar das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que Ele tem cuidado de cada um de nós de maneira muito especial, viu? Então vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor por esta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui
em tua casa de oração, ó Pai, para te adorar e bendizer o teu santo e poderoso nome, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, por cada irmão que se encontra aqui presente nesta manhã, ó Pai, que os nossos corações, ó Deus, estejam voltados tão somente para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, ó Pai, por meio das músicas, através da palavra que o Senhor já preparou para os nossos corações, ó Pai, mas que acima de tudo os nossos corações estejam quebrantados, ó Pai, e agradecidos, porque o Senhor um dia nos chamou para fazermos parte desta maravilhosa luz que é Cristo Jesus, ó Pai. Continua conosco, ó Pai, obrigado pela semana que passou, pelo cuidado, pelo livramento, ó Deus, pelas tribulações, porque em tudo, ó Pai, eu creio que nós podemos ver a mão do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoa, ó Deus, cada pedido de oração que está no coração dos nossos irmãos. O Senhor conhece as nossas necessidades e que o Senhor, ó Deus, vá respondendo conforme o teu querer em nossas vidas. Mas nos ensina, ó Pai, a aguardarmos, a confiarmos e esperar no tempo do Senhor, ó Pai. Eu te louvo também pelos agradecimentos que cada irmão tem em seu coração, ó Pai, que tudo nós possamos, ó Deus, ofertar e entregar em Tua santa e poderosa mão, ó Pai. Continua conosco nesta manhã, nos abençoando, guiando os nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, sermos homens e mulheres segundo o Seu coração, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai, e continua nos conduzindo em Teus caminhos. É o que eu te peço e te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então cantar o hino 169, Mais de Cristo. Vamos nos colocar em pé e quem estiver preparado pode dedicar os seus dízimos e suas ofertas neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, estamos alegres porque estamos mais uma vez na Tua casa de oração, Senhor Deus. Estamos também felizes, Senhor Deus, pela liberdade que temos de Te louvar, ó Pai, de Te adorar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença conosco, Senhor Deus, porque a Tua presença tem sido refrigério para a nossa alma, Senhor Deus, tem nos dado crescimento diante de Ti, e nós Te agradecemos porque o Senhor é Deus em nossas vidas, Senhor Deus, porque o Senhor tem se revelado a cada dia mais para nós, ó Pai, nos ensinando como devemos viver, como devemos seguir os Teus passos, ó Deus. Permita-nos, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, estar sempre no centro da Tua vontade, fazendo tudo aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a continuar crescendo na fé, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, a falar do Teu amor para conosco, Senhor Deus, a falar da salvação em Cristo Jesus, e que possamos a cada manhã ter esta alegria, Senhor Deus, de estar sempre na Tua presença, Senhor Deus. Eu quero Te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram lançados no Teu altar, Senhor Deus,
que vai suprir as necessidades da tua casa, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, por todas as famílias que fazem parte desta igreja, todas que estão aqui, todas que não estão, que o Senhor possa, Senhor Deus, com o teu olhar de misericórdia, Senhor Deus, atender a necessidade de cada um conforme o teu desejo, Senhor. Eu te peço ainda, Senhor, continue nos abençoando, abençoe a palavra que será ministrada logo mais, para que essa realmente nos traga entendimento, nos traga transformação de vida, ó Pai, Amém. E que principalmente nós possamos entender e praticá-la, Senhor. Continue nos abençoando, Senhor. Receba a nossa adoração, é o que te peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Acompanhe uma leitura bíblica que está lá em Filipenses 2, 1 e 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Amém. Convido agora a equipe de cânticos para cantarmos mais uma vez ao Senhor. Os irmãos podem se colocar em pé para continuarmos louvando ao Senhor. Assim como acabamos de ler, que nós possamos ter o mesmo sentimento. Nós somos em Cristo um corpo, nós temos uma só fé, vivemos sobre uma mesma missão. Nós somos um povo no nosso Cristo e também temos uma missão de ter plena comunhão. Então vamos cantar isso com alegria. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão, em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo,
comunhão, sempre uns aos outros, em comunhão. Todos se então acalentados, abraçados, né? Pelo Espírito Santo do Senhor, né? Então o pastor tem feito uma série de pregações sobre os frutos do Espírito Santo. Então, eu tenho certeza que vamos ouvir nesta manhã o recado do Senhor para conosco nesta manhã. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus porque já cantamos, já louvamos ao Senhor, ó Pai, e eu quero te pedir neste momento, ó Pai, usa o teu servo nesta manhã, que os nossos corações estejam tão somente atentos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, ó Pai. Que saiamos daqui renovados, transformados e com o desejo, ó Pai, de praticar a Tua palavra em nossas vidas, ó Pai, com o nosso pensar, com o nosso falar e com o nosso agir, ó Pai. Que o Senhor trabalhe em meu coração, em nosso coração, nesta manhã. Ó Deus, abençoa a palavra que será aberta e lida. Que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, toda a sua família, a equipe de cânticos dessa igreja, ó Pai. Que cada um, ó Deus, possa trabalhar segundo a Tua vontade, fazendo o melhor para o Senhor, ó Pai. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso pastor. Bom dia, meus irmãos. É sempre bom estarmos na casa do nosso Deus. Eu quero pedir que os irmãos fiquem em pé. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Gálatas capítulo 5. Mesmo que não aprendamos qualquer outra coisa, né, durante estas pregações, mas pelo menos os irmãos vão decorar o versículo. É o que eu espero, né, que pelo menos isto. Eu estou vendo aí alguns irmãos até de braços cruzados, igualzinho antes da pandemia. A pandemia não muda nada, não muda ninguém, né? Só Jesus é que muda. Mas nós vamos ler Gálatas 5, 22. Vamos ler juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Está vendo? Eu parei de ler, os irmãos ficaram em dúvida, mas é que eu quis ficar olhando para vocês para ver quem era que estava falando naturalmente ou que estava ainda precisando da leitura, né? Mas eu vou só frisar aqui para os irmãos, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 qualidades do Espírito Santo. 9 qualidades de Jesus, das milhares de qualidades que ele tem. 9 qualidades de Deus, né? Podem sentar. Por que eu estou frisando isto, né? 9 qualidades do Espírito Santo, 9 qualidades de Jesus, 9 qualidades de Deus. Mesmo a doutrina da Trindade sendo uma doutrina, vamos dizer assim, bastante conhecida, né, dos cristãos de um modo geral, mas a gente se esquece disso, de simplificar a doutrina. A doutrina da Trindade,
é uma das mais difíceis de se explicar. Para quem gosta de teologia, e eu sei que os irmãos gostam, é mais difícil do que escatologia, do que é a doutrina das últimas coisas, a doutrina da Trindade. No rigor, ou a rigor, é mais difícil de ser explicada do que doutrinas relativas às últimas coisas, como segunda vinda de Cristo, milênio, né? Pré-tribulação, segunda, primeira, terceira, quarta, quinta, essas coisas todas. Meus irmãos queridos, eu gostaria que vocês pensassem em quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Jesus na nossa vida. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele disse: eu vos enviarei outro Consolador, para que ele guie vocês, né, a toda a verdade, para que ele esteja sempre com vocês. E com esta ideia de conforto, de presença de Deus, alegria de Deus na nossa vida. Eu acho que se eu fosse um discípulo de Jesus naquela época, eu teria perguntado assim: mas Senhor, outro, não dá para ser o Senhor mesmo? Não dá para o Senhor ficar conosco para sempre? Eu teria perguntado isto. E talvez Jesus tivesse dito assim: mas é exatamente isso que eu estou dizendo, que eu vou ficar para vocês, com vocês para sempre. Só que não mais no corpo, apenas no espírito. Eu não vou mais precisar andar com vocês longas distâncias, abrir porta, pular uma janela. Eu não vou precisar: Lázaro está doente, Senhor, manda chamar Jesus. Aí eu demoro, porque tem tanta coisa para fazer, tem tantos acontecimentos pelo caminho, e quando eu chego lá, já está morto há 4 dias, né? Ou, como naquele caso em que a filha de Jairo estava doente, os irmãos se lembram disso? Doentinha, a menina. Chama Jesus. Aí lá vai Jesus. Mas ele estava no corpo. E Jesus, quando estava no corpo, era de verdade. E ele se limitou de verdade. Aí lá vai Jesus. Aí uma senhora, precisando dele, interrompeu a jornada, vamos dizer assim, atrasou a jornada. Os irmãos se lembram disso, não se lembram? A mulher da hemorragia. Aí quando Jesus chega na casa de Jairo, só quero falar Lázaro, o que é que as pessoas dizem? Não precisa mais, não adianta mais, já morreu a menina. Aí Jesus falou: não é morte não. Quando eu estou presente, quando eu chego, é sono, é um leve soninho, né? É um soninho. Ou seja, eu quero que os irmãos entendam isto. O que é o Espírito Santo? É Jesus, meus irmãos. Só que Jesus não mais no corpo. Eu repito, não mais tendo que abrir portas ou percorrer longas distâncias. É Jesus sempre na nossa vida. Eu estou frisando isto porque Jesus disse: sede santos, como santo é aquele que vos chamou, vosso Pai que está nos céus. Deus é santo, Deus é cheio de frutos, e eu gostaria de imitar Deus. Como é difícil, como é desafiador. Escrevendo aos Romanos, Paulo disse: olha, vocês precisam ser imitadores de Deus, né? Como filhos amados. Nós precisamos, meus irmãos, ser imitadores de Deus. E como é que nós podemos imitar Deus?
demonstrando estes frutos, permitindo que estes frutos que estão disponíveis a nós amadureçam. Então, o amor precisa amadurecer, a alegria precisa amadurecer, a paz precisa amadurecer, a longanimidade, né? A capacidade de nos amarmos e amarmos ao próximo de forma duradoura. E agora, hoje eu quero falar sobre a capacidade, sobre a qualidade de sermos benignos. Eu falei domingo passado que possivelmente falaria de 2 frutos hoje, benignidade e bondade. Porque em algumas versões bíblicas, a palavra benignidade é traduzida como bondade. E aí, o que é que eu quero que os irmãos entendam? As duas coisas são muito parecidas, mas não são iguais. São semelhantes, mas não são exatamente iguais, não são idênticas. Como que eu explico isso para os irmãos? Um espírita, e aqui eu quero dizer para os irmãos o seguinte, não tenho nenhum preconceito, eu sempre gostei de respeitar a religião das pessoas e conheço espíritas que são pessoas maravilhosas, pessoas extremamente exemplares, mas eu já conheci espíritas que são bondosos, no sentido de generosos, que abrem os seus bolsos, que põem a mão no bolso para ajudar ao necessitado. Mas trai o amigo, ficando com a sua mulher, por exemplo. Nós podemos ser bondosos e não ser benignos. Porque benigno, os irmãos sabem o que essa palavra significa. Talvez os irmãos não tenham tido a curiosidade de ver algum dicionário, mas os irmãos sabem. Por exemplo, a Alba sabe, e eu não vou dizer que ela sabe porque olhou no dicionário, porque quando a Alba estava doente, que o médico disse, olha, a senhora tem um tumor na coluna cervical. Mas, ao que tudo indica, é benigno. Então, os irmãos sabem o que é benigno. Às vezes, o médico chega e diz, olha, você está com um tumor em tal parte do corpo. Mas parece que é benigno. Vamos tirar ali uma partícula, né? Um pedacinho assim, quase que imperceptível. E vamos fazer o quê? O que é que se faz? Biópsia. Né? Um teste, um exame mais acurado, para ver se é benigno ou maligno. Então, nós sabemos o que é benignidade. O que é benignidade, meus irmãos? É aquilo que não faz mal. Benignidade, portanto, é a capacidade que Deus nos dá de não fazermos mal. De não sermos maldosos, maliciosos. De não querermos o mal dos outros e muito menos fazer mal aos outros. Por exemplo, os irmãos poderiam me perguntar, mas pastor, como que eu posso na vida cristã, ser benigno? Eu vou lhe dar um exemplo. Não se junte com pessoas que querem mal à igreja, que fazem mal à igreja, que falam mal da igreja. Isso é ser benigno. Como é ser benigno, pastor? Como é que eu vou ser benigno?
não traia a confiança das pessoas. Uma vez, lá no passado, mas no passado mesmo, faz muitos anos, havia um jovem na minha igreja, a igreja que eu pastoreava lá no Icaraí. Eu fiz de tudo por ele. Eu o amei como quem ama a um filho. Investi na vida dele, dei oportunidades a ele. Quis que ele fosse para o seminário, ajudei de todas as formas. Não só eu como pastor, mas a igreja. E depois ele me traiu. Começou a falar mal de mim e a querer tomar o meu lugar. Aí eu chorei, teve um dia que eu chorei muito por causa disso. E no meu choro eu falei assim: nunca mais na minha vida eu ajudo alguém, nunca mais eu invisto na vida de alguém. E aí o meu irmãozinho Ademar, ele tinha só a metadinha desse dedinho aqui. E ele era muito engraçado. Aí ele fez assim: pastor, não diga isso. Logo que o senhor parar de chorar, logo que a emoção passar, o senhor vai fazer a mesma coisa. O senhor vai ajudar do mesmo jeito. E não é que ele tinha razão. Eu fiz isso várias e várias outras vezes. Receber pessoas na igreja. Deveria esperar 6 meses com a pessoa no banco. Esperei 6 dias, só de um domingo para o outro. Pulei etapas para dar oportunidade para a pessoa. E depois a pessoa começou a falar mal de mim, mal da igreja. A igreja não presta, o pastor não presta. Então você quer ser benigno? Fuja dessas coisas. Nunca faça isto. Por que eu estou aqui, meus irmãos, querendo ser prático com vocês? Porque um dos grandes erros na nossa vida é a gente querer florear as coisas, ou florir as coisas. Nós queremos o encanto, a beleza dos conceitos, do significado das palavras, e nós nos perdemos pelo caminho, quando o praticar as coisas muitas vezes é tão simples, tão simples. Benignidade é ser ingênuo. Benignidade é ser puro. Como Jesus disse, sejam simples. E ali a ideia é, sejam puros como as pombas, como os pombos. E sagazes, perspicazes, como a serpente. Então, benignidade é ser simples como uma pomba e sagaz como uma serpente? Sim, eu estou querendo ser prático. Mas sagaz como uma serpente, não para fazer o mal, não para ficar na espreita, na moita, aguardando para dar o bote. Sagaz para dizer não ao diabo. Sagaz para perceber as ciladas do diabo na nossa vida. Quando o diabo está usando pessoas para diminuir a nossa fé, para nos afastar de Deus. Enfim, nós podemos ser benignos. Mas eu comecei dizendo que são as qualidades de Deus e que nós precisamos nos espelhar nessas qualidades de Deus. Então vamos ver um versículo, além deste aqui de Gálatas, Provérbios 14, 21. Provérbios 14, 21.
Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Meus irmãos, eu não quero aqui parecer que estou entrando em contradição, trazendo aqui a ideia de bondade como sendo atos, de caridade, de ajuda aos necessitados. Até porque os irmãos são inteligentes o suficiente para entenderem que as pessoas não necessitam apenas de arroz e feijão. As pessoas necessitam também de carinho, de abraço, de compreensão, de diálogo, de aceitação. O que é que a palavra de Deus está nos ensinando? Que o desprezo ao próximo, o ignorar a necessidade dos outros, é pecado. E eu gosto muito quando a Bíblia amplia essa visão do que é pecado. Porque a gente acha que pecado é só o ato pecaminoso, E Jesus ensinou que não. O olhar pecaminoso já é pecado. O pensar, o simples pensar pecaminoso já é pecado. Tiago disse que se alguém sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, o simples fato de sabermos o que é certo, o que é correto e não fazermos, já é pecado, é a omissão. E aí eu gosto de recorrer ao dia a dia e às leis para fortalecer essa compreensão. A omissão de socorro, é crime. É crime. Você não matou, você não enforcou, você não pôs o pé no pescoço de alguém, você não esfaqueou alguém, mas o simples fato de ver alguém esfaqueado, alguém que foi ferido, alguém que está passando mal e não socorrer, já é um crime. Os irmãos entendem isto? Então, na palavra de Deus, o simples fato de nos omitirmos, de ignorarmos, de sermos insensíveis, já é pecado. Mas uma pessoa benigna nunca é insensível. Nós temos muitos exemplos disso na Bíblia. Um exemplo que eu acho muito lindo, e os irmãos talvez nunca tenham parado para pensar nisto como sendo uma benignidade, foi um jovem chamado Jonatas. Filho de quem? Saul. Ele foi muito benigno com Davi. Porque Jonatas viu que o seu pai, Saul, queria fazer mal a Davi por inveja. O Davi, que foi uma bênção quando enfrentou Golias, e Saul era rei, e Saul não quis sair e dizer, eu vou enfrentar Golias, teve medo. Aí Deus usa aquele jovenzinho, despreparado, franzino, sem ser um soldado extremamente forte fisicamente. Aí, Saul aplaudiu, gostou, presenteou, depois, por essa e várias outras razões, deu até uma filha para Davi se casar com ela, Mical. E, de repente, agora Davi é inimigo de Saul. Davi não fez nada, Davi não conspirava contra ele, Davi não queria tomar o lugar dele, pelo contrário, Davi sabia que aquele lugar só poderia ser preenchido por alguém colocado por Deus. Só Deus pode colocar as pessoas em determinados lugares. E aí Jonatas é benigno com Davi. Se torna um aliado de Davi. Para
livrar Davi das artimanhas, das astúcias de Saul. Ajudar Davi. E com um detalhe, ele era tão benigno, Jonatas era tão benigno, que não rompeu com o seu pai. Ficou ali no meio termo, né? Escondidinho do pai, né, irmão Francisco? Ficou ali fazendo a ponte entre o pai e Davi, sendo ali um elo, né, entre ambos, ajudando naquilo que podia. No Novo Testamento, nós temos um exemplo de alguém que era benigno. A gente canta, né, sobre este homem. Às vezes a gente nem lê a história lá no livro de Atos, mas a gente canta, né? Não fica bem, a gente passa bem e outro carestia. Quem era o homem? Quem era a pessoa benigna? O nome dele era Barnabé. Um homem que entendia que o que Deus lhe dera, as bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida. Eu sempre que falo sobre isso, eu me lembro do pastor Evandro. Uma das vezes que ele veio aqui, que ele pregou sobre a diferença entre riqueza e prosperidade. A pessoa próspera sabe que o que tem foi Deus que deu, e foi com um propósito. Propósito para ser bênção para você e sua família, mas também para ser bênção para os outros. E Barnabé queria que o que ele tinha fosse bênção para os outros. Ele não fechava os olhos, ele não ignorava, ele não fazia assim, se eu pudesse ajudar. Não, ele ajudava, simplesmente ajudava, porque ele tinha benignidade e tinha também bondade. Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a benignidade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus é benigno, bondoso por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Ou seja, Deus, na sua benignidade, não esquece do que nós fazemos, do que nós somos. Por isso que a Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Efésios, capítulo 2, 2 versículos, 6 e 7. Diz assim: Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu me lembro de uma ocasião que eu falei aqui na igreja sobre perdão, e eu falei para os irmãos: a gente sabe o quanto o perdão é bom. A gente sabe. Eu conheci uma pessoa que frequentemente dizia: pastor, eu tenho muita dificuldade em perdoar. E tem pessoas que têm dificuldade em perdoar, e mais ainda em pedir perdão. Exemplos são tão difíceis, porque às vezes as pessoas pensam que a gente está se gabando, quando é um exemplo pessoal. E os exemplos familiares são difíceis, porque às vezes alguém pode falar assim: mas está falando mal até da família, não é? E não é isso, os irmãos que me conhecem sabem que não é isso. Mas eu tenho um irmão que ele tem uma característica que eu...
Um dia desses eu brinquei com uma pessoa que nem Freud, né, falar o nome assim, bem como se fala lá no Maranhão, nem Freud explica. Né? Aquele homenzinho que a gente estuda aí na escola, né? Floyd, né? Como é que é mesmo o nome dele? É Fleude. Eu estou brincando aqui com os irmãos, né? Mas, sabe, tem coisas que ninguém explica. Psicanalista, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, qualquer que seja o nome. Não dá para explicar. E eu nunca consegui entender este meu irmão. Ele fazia alguma coisa errada. E meu pai, como os bons pais de antigamente, que estão em extinção, né? Aquele meu papai que, cansado de um dia do trabalho, ainda tinha tempo de cortar nossas unhas, mas ele batia e ele disciplinava na época que podia, né? Que a gente achava que não era errado bater fisicamente nos filhos. E algumas vezes meu pai batia nesse meu irmão. E era engraçado, chegava a ser engraçado, que ele não derramava uma lágrima. Ele não chorava. Ele ficava assim, imóvel. Meu pai batia, perdia a graça, porque não tem graça bater numa pessoa que... né? Meu pai parava de bater, ele ia embora. Não olhava para trás. Pelo menos ali na nossa presença, não xingava meu pai. Mas nunca este meu irmão falou assim: pai, desculpe, perdão. Nunca. Bom, só Deus para entender essas coisas. Mas é muito difícil pedir perdão. É muito difícil admitir que errou. E também é muito difícil perdoar alguém. Não ser rancoroso, não ser amargurado, não ficar comendo, né? Ingerindo essas coisas ruins. Não é muito bom e é muito desafiador. Mas, meus irmãos, ser benigno, ser bondoso, é ser perdoador. E o perdão é bom demais. Eu me lembro das vezes que já fui perdoado. Perdoado aqui por vocês, perdoado em outras igrejas aonde pastorei, perdoado em casa, pela Alba principalmente, e também por minhas filhas. Perdoado. Como é bom ser perdoado. É bom demais. Ser perdoado sabendo que o que você fez de errado ontem já não interfere no presente, no hoje. Vamos chegar em casa e vamos sentar para almoçar felizes, sorridentes, prazerosamente, porque o que aconteceu ontem e já foi perdoado e esquecido. Então é bom demais ser perdoado. E aqui Paulo diz: Deus nos ressuscitou em Cristo. Porque ser crente, irmãos, não é mudar de igreja, eu sempre falo sobre isso, não é deixar de ser católico. Ser crente não é vir à igreja porque papai e mamãe nos traziam desde pequenos. Ser crente é ter nascido de novo, é ter sido ressuscitado em Cristo, saído do pecado para a luz, das trevas para a luz, do pecado para a santidade, da morte para a vida, ter a certeza de que vamos morar no céu. Isto é ser ressuscitado em Cristo. Mas por que fomos ressuscitados em Cristo? Porque Deus, em Cristo, demonstrou a riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco. Deus nos perdoou infinitamente, incontavelmente. Erramos diante de Deus muitas vezes os mesmos erros, e Deus nos perdoa, porque Ele é longânimo, benigno, complacente, misericordioso, terno,
ele é cheio de amor. Ele não se cansa de amar. Então, uma pessoa benigna é uma pessoa... Aí eu vou talvez repetir um pouco o que ensinei na semana passada, o que falei na semana passada. É aquela pessoa que está sempre acreditando. Vai mudar, vai ser diferente, vai melhorar. E vai investindo, e vai semeando, e vai sendo bênção na vida do outro. Mesmo que morra, sem alcançar isso. Tá? Tem pessoas, meus irmãos, alguns de nós vamos morrer sem ver o resultado de algumas coisas que fizemos. Nós vamos morrer. E só depois é que vai dar fruto. Mas o fruto não é para nossa glória. Os resultados que alcançarmos com a nossa vida não é para a nossa vaidade. É para a glória de Deus. Então, se vai acontecer agora, ou se apenas depois da minha morte, não importa. O importante é que Deus seja glorificado, porque Deus é bom sempre, e as misericórdias dele renovam-se cada dia. Mas eu quero ler no Salmo 145, verso 13, um texto que diz assim: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Meus irmãos, uma pessoa benigna, eu repito, eu falei isso semana passada sobre longanimidade, é uma pessoa que consegue ver o que Deus fez de bom na sua vida. Lembram do exemplo que eu dei do que aconteceu numa empresa? A empresa, vamos dar um salário para o enfermeiro que trabalhou diretamente com o pessoal de Covid. Aí um salário a mais para aquela pessoa. Vamos dar meio salário para as pessoas que estavam apenas na enfermaria, tratando dos que tinham Covid leve, sem estarem entubados ou coisa parecida. Mas espera aí, por que só meio salário mínimo para mim e um para o outro? Aí são várias coisas que uma pessoa benigna não faz. Primeiro, uma pessoa benigna não falaria assim: já que deu meio para mim, teria dado meio para todo mundo. Porque o benigno não vai ficar feliz em saber que o outro poderia ter tido um e teve só meio, metade, por sua causa. E o benigno, ele pensa assim: que maravilha! Em 2020, porque isso foi final do ano, eu fui abençoado com meio salário, com metade do que eu ganho na empresa, a mais. Eu tive isto a mais. Pude comprar um terno, pude comprar, não só a ceia de Natal, foi de Natal, Ano Novo. Bom, nós que somos crentes, Carnaval não existe para nós, mas para as pessoas do mundo, né? Poderiam pensar assim: até para o Carnaval sobrou dinheiro. Os irmãos estão entendendo? O benigno, o bondoso, ele vê o lado bom das coisas, por isso que ele é bom. Eu vou terminar recontando aqui aos irmãos uma ilustração. Essa ilustração está na internet. Padres a contaram, pastores a contaram. Ela foi muito conhecida, é muito conhecida. De um garotinho que tinha bronca, chegou em casa com bronca de um colega de escola, porque o colega de escola mexeu com ele, bateu nele, o insultou, e ele estava bravo e querendo revidar. E aí o seu pai disse: você está certo. Não dá para deixar as coisas assim, barato, né? Se ele fez mal para você, você tem que revidar. Mas o pai queria dar uma lição no filho, né? Aí o pai falou assim: bom, mas como você não está na escola agora,
e ele já foi para casa e não tem como você extravasar a sua raiva nele, vamos fazer o seguinte. Aí pegou um saco de carvão, tinha uma roupa no varal, uma roupinha branca, e o pai dele falou assim, ó, joga todo o carvão que você puder nessa roupa aí, mas olha para a roupa e vê o Joãozinho lá da escola, o seu coleguinha que lhe fez mal. Taca carvão nele. E o menino fez, com gosto. Pegava o carvão e jogava para lá e para cá. Quando terminou, o pai dele falou, e aí, como é que você está se sentindo? Ah, aliviado, pai. Pena que não foi no Joãozinho de verdade. Aí o menino ainda teve a ousadia de falar isso, né? Aí o pai falou assim, mas está se sentindo melhor? Ele falou, estou, um pouquinho melhor, passou a raiva. Aí o pai dele, vem cá. Aí entrou com ele em casa, o colocou diante de um espelho e falou assim, e aí? Olha como que você está. O menino estava preto, todo sujo de fuligem, de carvão. E aí o pai falou assim, está vendo, meu filho? Tudo o que nós fazemos aos outros, volta para nós. Tudo. Você sujou não apenas o Joãozinho de carvão, mas olha como você ficou. Assim é a raiva, assim é o mal, assim é o ódio, assim é a maldade que está dentro de nós. Antes de contaminar os outros, de atingir os outros, atinge a nós mesmos. E aí eu já falei aqui para os irmãos, né? Se nós não tivéssemos maldade no coração, se nós não tivéssemos revolta no coração, nós não teríamos, talvez, exceto naqueles casos de má alimentação mesmo, né? Mas, de um modo geral, nós não teríamos úlceras, né? Nós não teríamos alguns problemas de saúde, porque a mente está bem, o coração está bem, a alma está bem, aí o corpo acaba indo no embalo. Mas, meus irmãos queridos, o que Paulo queria? O que Paulo pretendia ao dizer que há frutos do Espírito disponíveis para serem exercitados por cada um de nós? Os irmãos leram, eu tenho cortado essa última parte do versículo 23, quando Paulo diz, contra estas coisas não há lei. Porque naquela época os cristãos estavam sendo perseguidos, claro, na maioria das vezes, injustamente. Mas Paulo estava dizendo, olha, não há lei contra o amor. Não há lei contra a alegria. Muito embora pessoas denunciaram os cristãos de serem muito alegres. Alguns imperadores romanos receberam cartas de províncias dizendo, olha, na igreja as pessoas ficam se beijando e os homens beijando as mulheres. Era mentira. Os homens não beijavam as mulheres, mas eles estavam querendo dizer que a igreja estava tendo um comportamento leviano, né? Mas ao pé da letra, não há lei contra a alegria. Ao pé da letra, meus irmãos, não há lei contra a paz. Ou seja, não há punição, não há contrariedade, não há revés contra estas coisas. Só vai ser bom, será só bênção na nossa vida, se nós cultivarmos estes frutos. E aí eu finalizo dizendo para os irmãos, Paulo queria que a igreja experimentasse e antecipasse um pouquinho do céu, né? Um pouquinho do que é passar a eternidade num lugar cheio de amor, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de coisa boa. O meu pastor Carvalho, quando pregava, e ele gostava muito, todo domingo à noite pregava uma mensagem
evangelística naquela época em que nós trazíamos pessoas não crentes para a igreja. Hoje nós não fazemos mais isso. É ou não é verdade? Nós não fazemos mais isso. É o contrário. As pessoas não crentes nos levam. Vamos passear? Vamos. Vamos fazer tal coisa? Vamos. É ou não é verdade isso, meus irmãos? É verdade. Concordem comigo, pelo amor de Deus. É verdade. É muito difícil hoje trazermos alguém para a igreja. Um parente vem nos visitar, a gente fica em casa fazendo almoço e vamos colocar a fofoca em dia. A gente não traz a pessoa para a igreja. No passado nós fazíamos isso. E aí o pastor Carvalho falava assim: por que eu prego que vocês precisam se arrepender? Por que eu prego que vocês precisam deixar o pecado para trás para irem para o céu? E aí ele usava uma ilustração do porco. Na minha cidade, naquela época as pessoas criavam porcos em casa. Meu pai criava, meus irmãos criavam. Era comum demais. Fazíamos lá um chiqueirinho pequeno, às vezes de 2 por 2, 1,5 por 1,5, e criávamos ali 2 ou 3 porcos, ou pelo menos um porco, né? E eu cuidei desses porcos muitas e muitas vezes. Ô chateação que era você entrar naquele chiqueiro sujo, escorregando, né? Se brincasse, levava um capote, caía com o rosto ali naquela sujeira. Aí você lavava. Às vezes, a gente tinha que pegar uma mangueira com água ou um balde d'água e jogar para já tirar um pouco daquela sujeira de fora antes de entrar. De tão sujo que era e de tão escorregadio que era. Ô bicho para fazer sujeira. Tanto é que judeu não gosta de porco, até por uma questão simbólica, né? Eu sabia, irmão Francisco, que você ia lembrar disso, viu? Mas assim, meus irmãos, aí você entra naquele chiqueiro, limpa e tira daqui, tira dali, e joga fora aquela sujeira e joga água, passa aquele vassourão lá, aí você põe a comidinha para o bichinho, põe a aguinha para ele tomar. Você volta, algum tempo depois, meia hora, 1 hora, 2 horas, já dá vontade de entrar ali com um facão e passar no pescoço daquele porco e já colocá-lo na panela, porque é o único lugar que porco é bom, é na panela, meus irmãos. É incrível, incrível. Mas deixando de lado essa brincadeirinha, né? O pastor Carvalho falava assim: um pecador não pode ir para o céu sem se converter, porque senão a pureza, a alegria, a glória do céu para ele vai ser como um chiqueiro de porco limpo. O porco não suporta um chiqueiro limpo. Chiqueiro limpo não foi feito para porco, meus irmãos. Não foi feito para porco. Qualquer outro animal gosta de um pouco de limpeza, mas porco não. Porco gosta de sujeira. E o pastor Carvalho falava assim: Deus precisa mudar a sua vida. Porque se ele não mudar a sua vida e deixar você entrar no céu desse jeito, você vai querer pular de lá, saltar de lá, você vai querer fugir de lá. Pessoas benignas, pessoas bondosas, são pessoas que foram transformadas e que sabem o que é bom, sabem como é bom um lugar de benignidade e um lugar de bondade. Eu sei que eu já falei que iria terminar 2 vezes, mas deixa eu falar a 3ª vez que eu vou terminar, sem terminar. Meus irmãos, às vezes a gente fala de trabalho voluntário na igreja, né? As pessoas não fazem isso, não fazem aquilo, não se dedicam, porque é trabalho voluntário. Não, não é por isso. Não é por isso. Não é por isso. Poderia ser remunerado ou não ser. As pessoas fazem as coisas para Deus com amor, com zelo, com dedicação, porque o amam. Porque o amam. Não importa se vão ganhar ou não para fazer alguma coisa na igreja. É o simples prazer de servir a Deus. Então,
A igreja, se a igreja for um lugar cheio de benignidade, e eu sei que é, sabem por quê, meus irmãos? Porque se não fosse, eu não estaria aqui. Se a igreja não fosse um lugar de benignidade, eu não estaria aqui. Se a igreja não fosse um lugar de benignidade, eu viria aqui para a igreja. Prestem atenção, tá? A isto. E eu faria o culto sozinho, do começo ao fim. Porque no passado era assim. Eu chegava na igreja, eu tirava o hino, eu cantava o hino, só não tocava, porque nunca aprendi a tocar, nunca me dediquei. Eu fazia tudo sozinho. Os cultos antigamente eram feitos quase que dessa forma. Era uma pessoa, quando muito, uma pessoa lá no primeiro banco com um violãozinho nas pernas para tocar um hino. O pastor falava assim: vamos cantar tal hino. O irmão começava a tocar. Às vezes nem muito certo, mas cantávamos. Se a igreja não fosse um lugar de benignidade, eu diria para você: tchau, obrigado, não precisa mais. Já deu. É ou não é? Quando nós falhamos, quando os irmãos falham, quando os irmãos não se dedicam a alguma coisa, não dá vontade de dizer isso? Ó, se é para fazer desse jeito, não precisa mais. Já deu, chega. Mas por que nós não fazemos isto, meus irmãos? Porque somos benignos. Benigno é aquele que não faz mal, que não pensa mal, que jamais nutre o mal. Que se enche de esperança, sempre, pensando assim: logo, logo faz melhor. Logo, logo vai fazer mais ainda. E assim a gente vai sendo bênção na vida um do outro. Eu sendo benigno com vocês, vocês sendo benignos comigo. Amém? Agora eu terminei. Fiquem em pé. Mas olha, eu terminei. Mas quero deixar com vocês este versículo. E quero pedir uma coisa para os irmãos. Anotem este versículo. Se você não tem uma caneta aí, nem um lápis, ou qualquer tipo de marcador, chegar em casa, marque na sua Bíblia, grife, sublinhe, faça qualquer coisa aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15. Paulo diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, benignos, uns para com os outros e para com todos. Amém? Nós vamos orar e em seguida vamos terminar o nosso culto cantando. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por mais uma vez estarmos em Tua casa de oração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. É meu desejo, Senhor, que nesta manhã o Senhor tenha falado por nosso intermédio, que alguma coisa que aqui foi dita sirva de fato de edificação e de quebrantamento para todos nós, principalmente para mim, que fui o pregador, para que jamais eu esteja pregando aquilo que não vivo, jamais. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de cada um de nós. Continue, Pai Celestial, nos ajudando, nos guardando, nos protegendo. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso país. Ainda estamos numa situação tão difícil. E eu espero, Senhor, que este número não volte a crescer, mas que efetivamente diminua. Tenha misericórdia, Senhor, misericórdia de nós. Nós estamos indefesos, humanamente falando. Nós não temos ninguém a quem recorrer senão ao Senhor. Estenda a sua misericórdia sobre nós nessa questão política, nessa questão da pandemia. Ó Deus, abençoe nossas vidas.
Pai Santo, eu quero te agradecer pela vida destes irmãos que acabei de mencionar e, de fato, ó Deus, dizer ao Senhor, se for da tua vontade, se já é o momento certo, se já é para a glória do teu nome, que no dia 13 nós possamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que eles possam continuar sendo bênçãos nesta igreja, membros de verdade desta igreja, não apenas membros no papel, mas pessoas que amam, pessoas que se importam com o andamento da tua obra. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja querida, obrigado pela vida de cada irmão e de cada família aqui representada. Estenda todo o seu amor, derrame todo o seu amor sobre cada um de nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, meus irmãos. Vamos terminar cantando. Vamos exaltar ao nosso Deus, cantando este hino lindo, este hino maravilhoso. Hoje eu falei para a Vanessa que eu mesmo gostaria de conduzir este hino, mas se eu parar por alguma coisa aqui na minha voz, os irmãos continuem. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olha com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-nos a amar. Também no perdoar. Se tua igreja toda anda em santa união, então será bendito. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém. E todo o mundo inteiro a ti conhecerá. Quando os irmãos chegarem em casa, os irmãos leiam João 15, 21, que os irmãos verão a base para
o que nós acabamos de cantar. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana e até o próximo domingo, às 18 horas. Lembrando aos irmãos que domingo passado eu pedi para vocês orarem, para nós decidirmos se já seria tempo, né, de, quem sabe agora em junho ou em julho, voltarmos com os 2 cultos. Temos que ter calma, temos que pensar e orar e pensar, mas também não podemos deixar de pensar, né? Porque a gente precisa voltar ao normal assim que possível. Então, por enquanto, estejam orando nesse sentido. Mais uma vez eu repito, que o Senhor te abençoe e te guarde durante esta semana.